Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Versículo 7. Que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. É muito importante, né, a gente já entender aqui nesse versículo do Evangelho que Jesus, ao lançar essa proposta, né, para os acusadores, isso não quer dizer que ele desconsidera, né, a gravidade do pecado daquela mulher. Assim como Jesus não desconsidera nenhum tipo de pecado que há em nós, né? Mas aqui Jesus, ele nos ensina a não condenarmos, né, o outro, a não condenar o nosso próximo, né? Ainda que o seu pecado seja grave, ainda que as suas faltas sejam grandes, né? E aqui, quando Jesus ele se inclina e começa a escrever com o dedo no chão, ele também nos ensina algo muito importante. E cada um de nós, né, quando olharmos para o outro, também devemos baixar a nossa cabeça com humildade para nós nos conhecermos, né? Nós devemos olhar para dentro de nós e reconhecer que também em nós há pecados, né? Que nós também somos pecadores, né? E nós não devemos julgar, nós não devemos tampouco condenar o outro por suas ações, por seus pecados, porque o pecado, ele também está em cada um de nós. E Frei Gilson, né, ele faz um questionamento. Quando é que nós condenamos o outro? É justamente, né, quando nós esquecemos de olhar para dentro de nós, quando nós esquecemos de olhar, né, para as impurezas dos nossos corações, para as nossas más ações, e nós só direcionamos o nosso olhar para o outro, né, e esquecemos de olhar para dentro de nós. E foi o que aconteceu, né, com aqueles homens. Aqueles homens, eles desistiram de jogar pedra naquela mulher. Por quê, né? Porque eles olharam para dentro de si e eles se reconheceram como pecadores. E Santo Agostinho, ele vai dizer nesse episódio bíblico, né, que ali a sós ficaram a miséria e a misericórdia. Ou seja, né, de fato, Jesus, ele condena o pecado, né? Nós temos que entender isso. Jesus, ele condena o pecado que há dentro de cada um de nós, mas Jesus, ele não condena a nós, pecador, né? E Frei Gilson, ele nos faz refletir em algo muito importante quando ele diz: sabe por que Jesus, ele não condenou aquela mulher? Porque ele acreditou que ela poderia mudar. E assim, o Senhor também acredita em cada um de nós, né? O Senhor acredita na nossa mudança. O Senhor acredita que nós também podemos transformar a nossa vida. Por isso nós temos que confiar. Nós temos que acreditar, né, que o nosso pecado, por mais grave e grande que ele seja, ele não nos diminui diante de Deus. Ele não nos diminui tampouco diante dos outros, né? Mas desde que haja em nós um arrependimento. E esse arrependimento seja verdadeiro e seja ele também uma consequência, né, para que haja transformação em nossas vidas. É isso que o Senhor, ele quer de cada um de nós quando nos perdoa. Por isso ele diz: vai e não peques mais. Que a gente possa crer, né, nessa palavra e então, né, deixar que a luz de Deus ilumine a nossa vida e nos liberte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.